Esse exemplo pequenininho é sobre mim, sobre algo que eu não sabia que faria na minha vida, porque tanto é que eu não estava focada nisso, que foi o fazer esses vídeos. Isso nunca esteve, né? Porque quando a gente se forma em analista ou tarólogo, a gente pensa em abrir uma sala, né? E eu já tinha uma sala para o salão que tive que fechar por causa do Covid. Então foram 2 anos que eu não pude atender ninguém. 2 anos onde eu banquei aquele espaço, porque eu me dava muito bem com o dono. Eu e Alexandre sempre nos demos muito bem. Foram 10 anos de uma amizade legal, sincera. Embora nos víssemos muito pouco, mas ele me deu aquela... Então eu ia abrir ali. Pensei no consultório, pensei no tarô, tinha já preparado, gente, eu tenho programas preparados. Então eu digo, eu sou muito focada, se eu estou querendo fazer aquilo, eu vou fazer. E acabei vendo que talvez fosse melhor, porque aí também já estava surgindo por causa do Covid a importância do fazer em home office. Então isso já me deu uma mudança de coisa. Então eu passei a escrevia e postava, né, com fotos, ilustrava a coisa. Mas quando foi para falar, aí o bicho pegou. Eu sempre fui uma pessoa muito quietinha, muito reservada para mim mesma, né? Já está meio começando a ficar mais tarde, então o dia vai e vem, né? Então já tive que ligar aqui. Então, eu não tinha nenhuma noção. Então, quando eu digo foco, foque naquilo que você quer. Você vai começar sem entender nada, sem saber nada. Eu, inclusive, perdi a voz. Alguém, olha o ego. E ela não sabe, não aprendeu, não fez curso, fala de dicção, de nada, já quer falar. Ele é o primeiro a derrubar, tá, gente? Então todo mundo tem ego aí, sabe disso. E eu comecei a ficar focada. Eu falei, eu vou falar um monte de besteira, depois eu apago, eu falo de novo, apago, falo de novo, mas só não consegui perder a espontaneidade. Eu ainda vou fazer só a voz, né, no Spotify, porque foi uma coisa que eu comecei, mas como eu gostaria de ter mesmo artigos, né, que eu escrevo artigos, por exemplo, então ler esses artigos, eu não consigo fazer de uma forma que eu ainda ache que tá legal. Então, eu foco. Porque quando você foca, você vai repetindo até acertar. Então, eu quando pegava novos trabalhos, novas funções, eu não pensava, não sei fazer. Eu pensava que com o tempo eu vou fazer e vou fazer cada vez melhor. Por que o foco? O foco é justamente isso. Hoje você não sabe, hoje você erra o alvo, né? Tá lá aprendendo tiro-alvo. Erra. Treina amanhã, treina depois, um dia você começa a acertar perto do alvo. Vai chegar um momento, com certeza, em que você vai acertar o alvo. E vai chegar momentos em que você vai acertar 3 flechas no mesmo alvo. De tanto praticar. Tem tantos médicos aí, advogados, né, que são famosos, porque exercitaram essa aptidão até aperfeiçoar, afinar, né? Vamos supor, afinar a corda daquele instrumento, a tecla daquele piano, você sai aquela sintonia fina. Se você
você desistir no primeiro erro, porque perdeu a voz, porque eu não vou dizer para vocês que eu estou perfeita para falar. Mas o intuito de falar, de colocar o que está aqui, de conhecimento e de vontade de transmitir esse conhecimento ao outro, está presente aqui. Eu estou focada. Tanto é, o tempo vai mudando lá fora, já estou com a lanterninha aqui pronta. Esfriou um pouquinho, eu estava só... Tem alguns vídeos que eu vou estar assim, ó, já coloquei aqui. Mas não vou parar de fazer. Foco. Hoje eu quis falar assim sobre essas coisas para que vocês pensassem que nada vem fácil. A gente às vezes vê o outro, né? O outro vem naquele desfile de que só eu e ninguém mais consegue repetir. Sério. Todos nós viemos da mesma fonte. Somos singulares? Sim. Um gosta do verde, outro gosta do amarelo, gosta do azul como eu. Gosta de música, de jazz, de samba, de rap. Mas todos nós temos capacidade de sermos cada vez melhores. Então não aceite em ser mais ou menos. Vai fazer seu jantar? Faça bem feito. Vai tomar um banho? Tome um banho bem feito. E quando eu digo bem feito, é para você. Não é entrar embaixo do chuveiro, se esfregar, sair, se enxugar, não. É ficar embaixo do chuveiro limpando a sua alma, permitindo que a sua irmã água limpe você de um monte de miasmas do dia inteiro. Então, existe ciência até mesmo num simples banho, que você precisa se dar o prazer de ter. Então, seja focado. Vai conseguir? É 100% certo que consiga? Não. Porque aí tem as outras variantes da vida. Que você não pode fazer nada contra isso. Você não é o suficiente para transformar uma conjuntura. A não ser que você se empenhe muito nisso. Eu até tinha visto um filme essa semana com Anthony Robbins, falando sobre um inglês que ajudou 600 e poucas crianças a fugirem da Tchecoslováquia na época da guerra, do início da guerra de 39. E a maioria dessas crianças eram judias, né? Os judeus já estavam sendo cada vez empurrados de seus locais de origem. E ele se sentia culpado por não ter salvo todas as crianças que ele se propôs. No caso, eram quase 2.000 crianças. Ele conseguiu salvar 600 e tanto. Então, isso é uma dor que, claro, que quem luta para alcançar um objetivo, que é ajudar pessoas a viverem com dignidade, vai estar se frustrando o tempo todo. Porque a turma do não quero, não deixo, vai se empenhar também, vai estar focado em não deixar que você realize. E tão bonito e engraçado que eu comecei a ver o filme e não tinha associado com essa pessoa que eu vi que tinha falecido e estavam rendendo homenagem a eles, e mostrou o programa de televisão onde aquelas crianças, 50 anos depois, estavam agradecendo a ele por ele ter ajudado, porque ele não via o lado da conquista, ele via o lado daquilo que ele não conseguiu, da derrota. E aquilo estava acabando com ele.
Então, ele esteve focado em salvar 2.000 e poucas crianças. Conseguiu salvar 669. Mas ele não viu isso como, a não ser quando todas aquelas crianças estavam num programa de televisão que tinha corrido atrás daquelas crianças, que ele tinha o alvo das crianças que ele tinha conseguido trazer da Inglaterra, e todas elas se apresentaram ali. Então ele viu o tamanho do empenho, do foco que ele teve, sem condição nenhuma, mas de uma vontade de fazer. Ele conseguiu fazer. Conseguiu fazer tudo? Não. Muitas vezes você também vai passar por isso. Não vai conseguir fazer tudo como desejava fazer, como você achava que deveria ser feito. Mas preste atenção naquilo que você já fez, porque tem coisas que estão além, acima. Naqueles dias, os nazistas entraram de vez na Tchecoslováquia e nenhum trem pôde mais partir, mesmo que tivesse autorização e visto para fazer isso. Principalmente porque eram judeus. E eles tinham marcado aquela raça para extinção, para destruição. E isso ele não poderia fazer nada sozinho. Então, foque no que você ama fazer, mesmo que você não consiga atingir aquele objetivo. Mas eu garanto que algum outro alvo você vai atingir.